Então vamos fazer agora a questão do Enem PPL 2019, que diz o seguinte: no desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo observando que Q é uma função quadrática de T. Os dados coletados nas 2 primeiras horas foram. Então, assim, como ele já disse que a função quantidade é uma função quadrática do tempo, a gente pode escrever isso da seguinte maneira: A t quadrado mais b t mais c é igual a quantidade, tá? E ele dá essas informações aqui na tabela, onde necessariamente eu vou poder substituir, tá? Eu vou poder substituir na minha função. Bem, para decidir se deve interromper o processo, evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade de substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. Então ele quer saber qual é a quantidade de substância circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do dado coletado. Bem, o último dado coletado aconteceu no t igual a 2. Então, o que significa dizer que ele quer saber qual é a quantidade no tempo igual a 3. É isso que ele quer saber. É 1 hora após o último elemento coletado. O último elemento coletado foi exatamente no t igual a 2. A pergunta da questão é, nas condições expostas, qual é a quantidade que ele vai encontrar? Bem, a primeira coisa que você deve fazer é encontrar a função. Você não tem a função. Então, vamos pegar a primeira informação, que é quando t igual a 0 e a quantidade igual a 1. Se você observar, fazendo o t igual a 0 e a quantidade igual a 1, nós vamos encontrar a 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c igual a 1. Conclusão imediata, o c é igual a 1. Adroaldo, eu precisaria realmente substituir? Não. Se você sabe que o ponto 0,1 é um ponto que pertence ao eixo vertical, que está sendo representado pela variável quantidade, então você sabe que a função vai passar pelo ponto 0,1, logo o coeficiente c, que representa a interseção do gráfico com o eixo vertical, tem que ser 1. Então, essa informação, meio que a gente não precisava substituir, mas eu substituí para provar algebricamente que isso que eu falei é verdade. Aí eu vou substituir agora os outros pontos. Não esqueça que você já sabe o valor do C. Tá? A gente já sabe o valor do C. Então, substituindo os outros dois, vou ficar com A vezes 1 ao quadrado, mais B vezes 1, mais 1, que é o valor do C, é igual à quantidade, no caso 4. Substituindo o outro, nós vamos ter A vezes 2 ao quadrado, mais B vezes 2, mais 1, que é o valor do C, só que nesse caso a quantidade é 6. Então agora eu preciso me virar para poder encontrar esses coeficientes de A e B. Vamos tentar dar uma melhorada? Eu acho que quando der uma melhorada a coisa aqui vai sair mais fácil. Na primeira equação a gente vai ter A mais B igual a 3. Igual a 3 porque esse número 1, que era o C, passou para o segundo membro. Na segunda equação a gente vai ter 4A mais 2B é igual a 5. O número 1 passou para o outro lado e aí subtraiu 6 menos 1 dá 5. Para resolver esse sistema usando a adição, a gente pode multiplicar a primeira equação por menos 2. Você já sabe por quê? É porque o B acaba ficando oposto, menos 2A menos 2B igual a menos 6. Não esqueça de multiplicar todos os termos, tá? E aí fica excelente, porque quando eu somar agora, eu vou acabar simplificando o menos 2B com o 2B, e aí eu vou ficar com 2A igual a menos 1. Logo eu posso dizer que A é igual a menos 1 meio. Menos 1 meio, tá? Com esse valor de A,
eu posso substituir na primeira equação ou na segunda equação e encontrar o valor do B. Tá? Deixa eu só destacar aqui o valor do A, para na hora que a gente for montar a equação, esteja todo mundo aqui prontinho. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou substituir nessa equação. Tá? Nessa equação aqui. Ficaria assim, ó. Ficaria 4, que multiplica no lugar do A. Eu poderia substituir também na primeira, tá? Não tem problema nenhum. 4 vezes menos 1 meio, mais 2B, é igual a 5. 4 vezes menos 1 meio, isso vai ser menos 2, mais 2B igual a 5. Observe, então, que o B vai ser... O menos 2 vai passar para o outro lado somando, então vai ficar 2 mais 5, que vai dar 7, e o 2 que está multiplicando vai passar dividindo 7 sobre 2, que vai ser exatamente o valor do B. Pronto. Observe que eu tenho o valor do A, tenho o valor do B e tenho o valor do C. Agora eu já consigo montar a função. Olha a função aqui, ó. Q de T, né? Vai ser a menos meio, ó, menos meio, t quadrado, mais b, no caso b aqui vai ser 7,5, t, mais 1, que foi o valor do c. Para responder a questão, eu tenho que substituir no lugar do t o 3, porque ele quer saber a quantidade quando o tempo é 3. Então, se a gente substituir, vamos fazer o seguinte, ó. Vai ficar assim. Q de 3 será menos meio vezes 3 ao quadrado, mais 7 sobre 2 vezes 3. Agora veja, observe que as duas primeiras têm um denominador 2. Então, ao invés de deixar o número 1 ali, eu posso colocar 2 sobre 2, que também é 1. Aí você pergunta, Droldo, mas qual a vantagem de fazer isso, né? Porque 2 dividido por 2 é realmente 1. É porque aí eu faço com que todos os denominadores fiquem iguais. Eu posso colocar uma fração só e só operar agora os numeradores. Assim, ó, 3 ao quadrado é 9 vezes menos 1. Não esquece esse sinal aqui na frente não, tá? Então aqui vai ficar menos 9 mais 21, que seria 7 vezes 3, mais 2. Esse resultado aqui, então, vai ficar menos 9 mais 21 vai dar 12, né? 12 mais 2 vai dar 14, então vai ficar 14 sobre 2. Essa quantidade vai ser exatamente quanto? 7, tá? Então, só aqui, ó, só conferindo, menos 9 mais 21 vai dar 12, 12 mais 2, 14, 14 dividido por 2, isso vai dar 7. No caso, 7 miligramas. A gente encontra com isso o gabarito de alternativa letra B. Então é isso, galera.